a mentalidade é completamente diferente. É inaceitável aquilo que ele fazia. Tu não podes ser jogador de futebol e só ires treinar à quinta-feira. Ele já vinha equipado de casa, muitas vezes. A gente já estava dentro do campo a aquecer. Quando era para dividir os coletes, faltava um na equipa principal. Lá vinha ele, entrava dentro do coisa, acabava, ia-se embora, só aparecia no jogo. Isto na Europa era impensável. A gente foi de estágio, quando começou a época, fomos de estágio lá para Vassouras, fica para aí a 40 ou 50 km lá do Rio de Janeiro. E eu, pá, um dia, epá, começa a ver uma movimentação, helicópteros no ar, e eu venho assim à varanda do quarto, o que é que se passa aqui? Era o gajo, era o mar que estava a chegar. Se tu fores ao teu baú de recordações, assim, qual é que é assim a recordação que tu, duas ou três, porque uma deve ser complicado, acredito eu, que recordação que tu olhes para trás e uma como má, outra como boa e outra como em termos de equipa que tenhas sentido que foi assim uma maior conquista que... Eu vou falar já da que foi marcante para mim, foi marcante para a maior parte dos benfiquistas que se lembra, e que foi aquele jogo no Arsenal. Acho que foi um jogo marcante, e é engraçado que foi um jogo em que na altura o Eriksen foi o primeiro jogo europeu do Rui Costa, ou seja, foi a primeira vez que o Rui Costa jogou uma competição europeia, e foi a estreia dele numa competição europeia. E na altura o Benfica, joguei eu e o Rui Bento, que éramos dois centrais, eu tinha 20 anos ou 21 e o Rui Bento tinha 19 ou 20 também. Se calhar terá sido da dupla de centrais mais jovem. Bem, agora com o António Silva e com o Tiago Araújo, se calhar não, mas na altura foi uma dupla de centrais jovens, uma dupla de centrais que não era muito, em termos físicos, não éramos grandes, e na altura o futebol inglês era um futebol que não é o de hoje, é aquele futebol inglês que é bombear bolas para cima. Eu lembro na altura que o avançado do Arsenal tinha, pá, aí 1,90 m, era um gajo chamado Tony Adams, se não estou errado, e de facto a diferença de estatura dele para mim era enormíssima. O que é facto é que a gente acabou por ganhar o jogo, acabamos por os dois centrais também terem feito uma exibição fantástica e as pessoas lembram-se muito desse jogo, portanto isso é a coisa positiva que o fundo, que foi das mais marcantes em termos do Benfica. Obviamente a coisa negativa, e tu sabes que muitas vezes, e isto o Mozart é que me ensinou, nas entrevistas nunca se deve falar das coisas negativas, nunca, porque é as coisas que ficam mais marcadas, ficam marcantes um bocado nas entrevistas, mas a coisa que obviamente que foi pior em termos de carreira foi a história do jogo de Vigo em que perdemos 7-0 e que ficou marcante, pela negativa por termos perdido por 7-0. Pronto, e basicamente foram essa positiva e a negativa. E que faz força. Não, o Paulo comentou na fez de jovem, né? E vendo a sua história, eu percebi que você tinha o estilo de cabelo um pouco diferente de zagueiro. Conta essa história pra gente aí, Paulo, desse estilo de cabelo. Eu a determinada altura, e esta história do ter porque eu nos meus últimos anos de carreira deixei sempre crescer o cabelo. Tinha o cabelo grande, tanto na seleção como no Benfica. E isto é uma história que é uma história familiar e uma história, no fundo é uma história alegre, mas que vem de uma situação difícil. A minha mãe na altura tinha câncer e em 97 foi quando eu comecei a deixar crescer o cabelo. Disseram-me que praticamente estava curado e que só precisava fazer os exames de ano a ano
para de rotina, exames de rotina, porque praticamente estava curado. E eu, a partir dessa altura, e numa altura que a minha mãe não tinha cabelo, eu tinha, isto para dizer que deixei crescer o cabelo, não foi por causa dessa decisão, foi por causa que houve uma altura que a minha mãe estava em tratamentos e não tinha cabelo. E eu vi uma vez a minha mãe dizer a uma amiga, eu não tenho cabelo, não me importo, porque os meus filhos têm muito. E eu, a partir dessa altura, meti na cabeça e comecei a deixar crescer o cabelo. Obviamente ninguém sabia dessa história. E houve uma vez que fui tirar as novas oportunidades, e uma das histórias que podia-se fazer, tinha que se fazer uma história, um resumo de uma história, e eu fiz esse resumo e contei um bocado o porquê de eu ter deixado crescer o cabelo. E é engraçado que anos mais tarde eu já tinha o cabelo grande e a minha mãe já estava boa, e o Benfica normalmente fazia, na altura do Natal, ia sempre ao IPO, ia sempre aos hospitais, um bocado, iam um ou dois jogadores, iam lá um bocado para falar, pronto, oferecer prendas e não sei o quê. E há uma altura que eu e o Calado, que era um jogador que jogava comigo, fomos ao IPO. Fomos ao IPO e estávamos num anfiteatro onde estavam os miúdos todos, um bocado, pronto, tinham tido cancro e que estavam em recuperação e estavam na bancada, mas muitos miúdos de colo. E há um puto que se vira para mim e diz-me assim: Fala, o que é que me cortas o cabelo? E o puto todo entubado, e não sei o quê, me cortas o cabelo. E eu contei a história, que foi a primeira vez que eu contei essa história, e coincidências de coincidências, a história fui contar no IPE onde a minha mãe foi recuperada. Depois eu disse a ele, ao miúdo: olha, a minha mãe teve um problema assim, e eu, quando ela estiver boa, vou cortar e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, é o mesmo, tu tens força, que vocês vão ultrapassar esta fase, assim, portanto, foi engraçado esta coincidência do miúdo me fazer essa pergunta, e ninguém sabia porque é que naquela altura eu tinha deixado crescer o cabelo, e eu obviamente tive que contar que no sítio onde estava, a forma, quem me perguntou, eu tive que no fundo dizer e contar essa história, e depois fiz, como eu disse, para as novas oportunidades, fiz um documentário que até pus no YouTube, até acho que está no YouTube, o porquê de eu ter deixado crescer o cabelo. As pessoas não têm ideia da influência que o atleta tem nas pessoas, né, de fora. Uma palavra, um gesto gera muita... É verdade, é verdade, é verdade. Pela positiva e pela negativa também. Sim, mas às vezes é curioso que neste tipo de coisas que estavas a falar, a influência pela positiva é tremenda. E eu, sim, as pessoas também é uma realidade que conheço mais ou menos bem. E a minha mulher frequentemente diz isso. Sempre que vem aqui alguém, ou sempre que vem aqui algum atleta, porque ela trabalha em intensivos, portanto, alguns não conhecem, não sabem, mas quem conhece, quem sabe e quem é, há sempre ali uma história, uma provocação, uma brincadeira, e dá pelo menos para ali durante uns dias tirar essa. Há alguma coisa que te arrependas? Não, enquanto jogador, não. Acho que, como eu te disse anteriormente, acho que fiz uma carreira normal, uma carreira positiva. A ambição de qualquer jogador é é jogar na seleção, é jogar no clube jogar num clube grande. Eu tenho 300 e muitos jogos pelo Benfica. Se calhar, acho que pelo menos um dos livros de história do Benfica, sou o 21º jogador, ou estou nos 20 jogadores que jogaram mais no Estádio da Luz no antigo. Tenho pena, e aí não foi culpa minha, mas tenho pena de não ter estado no Euro 2000, porque acho que eu merecia. Na altura foi uma grande facada que me deram na altura, porque Humberto Coelho tinha assumido a seleção. Eu fiz os jogos todos de qualificação,
jogos, não fiz jogos todos, fiz dos 10 jogos de qualificação, fiz 8. 2 não fiz porque foi uma jornada dupla em que eu estava aleijado e não fui. Mas fui titular nos outros 8 jogos. Fizemos 2 ou 3 jogos de preparação antes do europeu. Eu fui titular nesses jogos todos. E depois chega à convocatória e não sou convocado. E aí foi uma grande facada que eu senti na altura. Já na altura fiquei muito chateado com o Humberto Coelho e com o professor Rui Caçador. Mas já passou, já é uma fase seguinte e falei com eles e eu acho que eles também ficaram um bocado com essa mágoa, mas pronto, o futebol funciona, às vezes acontecem injustiças e essa injustiça acho que senti muito na altura. E o que é que aconteceu com o Fluminense? Não, o Fluminense foi uma história gira porque eu tinha saído do Benfica, tinha tido problemas com o Vieira, no sentido do Vieira, o presidente tinha mandado ir para a equipa B porque eu tinha sido operado ao joelho e depois na recuperação não me deixava ir ao balneário da equipa principal e mandou-me para a equipa B e eu tive 12 meses e depois saí do Benfica. Andei a treinar no Odivelas para me preparar. Eu tinha um pré-acordo com o Bordeaux na altura. Mas durante o período, porque isto passou-se em meados de novembro, tive ali em meados de se calhar setembro, outubro. Entretanto eu vou para o Odivelas treinar até o final do ano. E o meu objetivo era ir para o Fluminense jogar os primeiros 6 meses, jogar ali como é que eles, não é Brasileirão, o estadual, jogar ali até ali a julho e depois em julho estava porreiro e eu tinha um pré-acordo para ir para o Bordeaux, porque o Bordeaux não me ia contratar um jogador que teve 12 meses parado com um problema no joelho. E era esse o meu objetivo. Entretanto fui para o Brasil, fui por uma altura que o Fluminense em termos financeiros estava um caos, não podia inscrever jogadores, eu não consegui o visto de trabalho porque o clube não tinha dinheiro para inscrever. Pronto, e tive lá, mas mesmo assim tive lá 6 meses à minha conta. Foi uma experiência muito gira, muito engraçada. Percebi um bocado a realidade do que era na altura o futebol brasileiro e na altura fiquei com a ideia que em termos físicos o futebol brasileiro estava muito mais adiantado do que nós, do que na Europa. Em termos de organização, em termos táticos, 0,000. Mas foi uma experiência gira, apanhei um bom tempo no Rio de Janeiro, a história de viver no Rio de Janeiro sozinho é uma coisa, na altura do Carnaval levei lá a minha mulher e as minhas filhas, é outra coisa, é uma grande confusão e muito perigoso. Mas foi uma experiência gira, na altura o craque da equipa era o Romário. Tenho uma história gira de uma bicicleta, tinha comprado uma bicicleta muito cara lá no Brasil e eu andava sempre, que eu vivia em Ipanema e ia sempre ao Leblon durante a tarde beber um suco e não sei o que mais, eu andava sempre de bicicleta. E há um dia que eu entrei dentro de uma loja para comprar já não sei o quê, uns calções ou não sei o quê, e fechei a bicicleta cá fora num poste com cadeado e não sei o quê. Foi o tempo de eu entrar dentro da loja, sair, já não tinha a bicicleta. Ainda tentei subir lá para um morro e tal, mas eu depois comecei assim a andar e comecei a ver aquilo, um ambiente assim um bocado manhoso, não é melhor não, voltei para trás e vim-me embora. Fechei-me em copas, não disse nada no treino nem nada. Passado uma semana estava em conversa com o Romário e disse assim, a semana passada roubaram uma bicicleta e não sei o quê. E o gajo ainda me deu uma dura, disse-me assim, porque é que não me disseste que lá veio a bicicleta, aparecia logo, não me disseste nada e não sei o que mais. Assim, eu estava envergonhado, eu não queria que ninguém dava o pé. E é a experiência que eu tenho
E ele encontrou a bicicleta ou não? Não, ele pode dizer, pá, agora já veio, quando tinha aquela altura, se calhar era capaz de conseguir coisa, mas agora já não dá. E foi uma história gira, mas foi uma experiência. Sim, como é que foi partilhar o balneário mesmo esse com um craque como o Romário? Para mim foi normal. Agora, Bem, tu também estavas habituado a lidar com craque. o problema é a mentalidade é completamente diferente. É inaceitável aquilo que ele fazia. Tu não podes ser jogador de futebol e só ires treinar à quinta-feira. Havia não é coletivo, que eles chamam de coletivo, 11 para 11. Ele já vinha equipado de casa, muitas vezes. A gente já estava dentro do campo a aquecer. Quando era para dividir os coletes, faltava um na equipa principal. Lá vinha ele, entrava dentro do coisa, acabava, ia-se embora, só aparecia no jogo. Isto na Europa era impensável ele fazer uma coisa dessa. Mas chegava no jogo e marcava, pá. Foi dizer que é, né? A gente foi de estágio, quando começou a época, fomos de estágio lá para Vassouras, fica para aí a 40 ou 50 km lá do Rio de Janeiro. E eu, pá, um dia, epá, começa a ver uma movimentação, helicópteros no ar, e eu venho assim à varanda do quarto, mas o que é que se passa aqui? O Romário estava a chegar de helicóptero com a imprensa, não sei o quê. Uma loucura, pá. Mas de facto a mentalidade é diferente. Os miúdos, aqueles miúdos que tinham subido no fundo da formação, não falavam com o Romário. Tinham medo de falar com ele, mesmo a jogar, a treinar, a fazer peladinhas e isso, o choque nunca iam ao Romário. Esquece lá. Não eras assim, Marcelo? Um pouco mais conservador até. Havia muito respeito, pá, por ele, pá, mesmo a falar com ele, eles tinham medo de falar com ele. E eu vinha com a mentalidade da Europa, se tivesse de dar uma porrada nele, dava uma porrada nele, qual era o problema? Mas eles não, eles tiravam sempre o pezinho. Ouça. Estamos aqui, tem essa força. Não, só para ter essa história que tem que respeitar o jogador de nome no Brasil, porque senão fica complicado. Pois, acredito. Mas o facto de respeitar não quer dizer, que as regalias sejam diferentes, não é? Percebe? Ele, por exemplo, na Europa, de certeza que não aceitariam isso. Mas pronto, era a realidade na altura. Não sei se agora continua a mesma assim. Acho que não. Acho que agora. Alguns jogadores ainda continuam, não tem jeito. Caralho. Tudo mais da vida e tal. Muito tempo. Depois do futebol, e já foi uma coisa que nós falámos aqui um bocadinho antes de gravarmos, como é que foi acabar a carreira e depois, da tua carreira sempre tiveste uma preocupação sobre o depois? Ou como é que acabou por correr essa fase? Eu acho que isto tem a ver muito também com a educação que se tem. Eu durante a minha carreira fui sempre um jogador, tive sempre aquilo que quis. Nunca me cortei a nada no sentido de epá, eu não vou fazer isto porque não. Não, eu sempre vivia à minha maneira, sabia os meus limites. Para teres uma ideia, eu na altura dizia: eu tenho que ter um Ferrari. Tenho que ter um Ferrari. Agora, eu tive o Ferrari quando eu tinha 5 vezes mais dinheiro no banco do que o preço do Ferrari, porque senão não comprava o Ferrari. E acabei por ter o Ferrari, acabei por ser se calhar dos jogadores portugueses que ia para o treino de Ferrari e no dia a seguir ia Smart. Depois ia de Ferrari e depois no dia a seguir ia de Smart, que na altura os Smarts ninguém tinha Smarts nem nada disso. Portanto, é como eu te disse, eu sempre tive, mas sempre me preocupei com o futuro, porque acho que isso é importante. A preocupação que eu já tive várias conversas também com o Marcelo nesse sentido, que é a preocupação de, por exemplo, para teres uma ideia, o meu primeiro investimento não foi em nenhum carro, não foi em nenhuma moto, foi numa loja, nem foi num apartamento, foi numa loja, no Algarve. Depois fui comprando sempre imóveis, as minhas casas, sempre com a preocupação de nunca pedir empréstimos, porque não é a minha forma de. Obviamente posso
Na altura podia, por isso é que ia comprando sempre as coisas quando tinha dinheiro e nunca comprava com créditos. Obviamente eu percebo que as pessoas muitas vezes têm que pedir créditos para comprar as suas A maioria das casas. pessoas tem mesmo de ser. A maioria grande. Mas sempre também tive essa preocupação, que é, tenho dinheiro, compro, não tenho dinheiro, não compro. Quando tiver dinheiro vou comprar. E acho que até agora correu bem. Correu bem, tenho as minhas coisas, tenho investimentos no Algarve, tenho as minhas coisas aqui em Lisboa e tenho uma vida tranquila. Tem alguém que foi referência para você nessa área, né, financeira, essa parte de gestão, né, pós-carreira? Alguém te incentivou a essa área ou foi assim o seu interesse próprio? Não, eu acho que foi o meu interesse próprio, porque se eu fosse olhar às pessoas e aos jogadores e tu, Marcelo, sabes bem também, aos jogadores que jogaram connosco, que se calhar ganharam muito mais dinheiro que nós e que se calhar hoje têm muito menos dinheiro que nós, ou seja, isto já vai um bocado da pessoa, já vai um bocado da educação que se tem em casa. O meu pai na altura foi o meu pai que me disse, não, tens que comprar a loja, e eu fui a primeira coisa que eu comprei porque o meu pai me disse que eu tinha que comprar, eu sei mais, ou seja, a educação que se tem em casa também faz com que a vida depois seja mais pensada. Eu conheci, o Marcelo seguramente conheceu muitos jogadores que passaram que todas as semanas trocavam de carro. Eu nunca os vi dizer, epá, comprei uma casa, olha, vou comprar outra melhor para ver se não sei nada. Era só carros, era roupas, era isto. Os carros para desvalorizar é uma maravilha. É uma coisa, Depende do carro, não é? Mas Sim, mas normalmente normalmente é para desvalorizar. para desvalorizar e muito. E depois é outra coisa. E depois há as pessoas que andam à volta daquilo um bocado a tentarem-se aproveitar um bocado desses maus negócios e dessas situações. E portanto tive sempre essa preocupação, respondendo à tua pergunta, do futuro. Só para desculpa, uma coisa que eu percebi assim na carreira de futebol foi que os defesas centrais têm um pouco mais de consciência na parte pós-carreira. Você não acredita? Você acha que isso é verdade ou não? Talvez por ser mais conservadores dentro de campo, Pode ser. ser um pouco mais cuidadoso e cuidar do Sim. Isso. Pá, pode ser. Eu não sei se isso está provado ou não, mas Fica aqui uma ideia gira para nós tentarmos gira. Por acaso nunca tinha pensado nisso, que se calhar os centrais em termos de gestão gerem melhor. É uma boa pergunta. Há aqui uma coisa que é um bocadinho, isso, é um bocadinho quase senso comum, não é? O defesa central é acanhado, é um jogador que, mas digamos, não é o avançado que faz os golos, às vezes não sentes também não há um endeusamento maior Eu acho que há mais um sentido de responsabilidade por parte dos centrais e de eventualmente um guarda-redes do que em muitos dos jogadores, porque o facto de um avançado. Eu agora estou mesmo a dizer, é mesmo em termos de opinião pública e mesmo em termos. Mas é isso que eu estou a dizer, em termos de avançados, um avançado se chegar à frente da baliza e falhar 5 vezes e marcar uma, o público não vai dizer nada. Mas o central, se fizer 5 coisas boas e uma cagada, vai ser arrumado pela opinião pública. Por isso é que, e aí vai um bocado ao encontro do que o Marcelo disse, nós os centrais sentimos muita responsabilidade no próprio jogo dos centrais, e estou a falar também eventualmente do guarda-redes, que um lance qualquer, e hoje e recentemente tivemos o lance daquele guarda-redes do Santa Clara com o Porto, que no fundo vai já ficar marcado, aquele lance vai ficar marcado para o resto da vida dele. Enquanto se calhar se um avançado falha uma bola daquelas, se calhar daqui a um mês já ninguém se lembra que ele falhou aquele E até se por acaso o avançado do Porto tivesse matado por cima, por isso ali teve de facto se calhar aquilo faz sentido, aquilo que o Marcelo está a dizer, da responsabilidade dos centrais serem maiores. Logo aí há uma forma de pensar diferente. Pá, não sei, só por acaso é uma boa questão.
Nós acabamos, já no outro episódio com o Marcelo, acabámos um bocadinho assim. Se tivesses que dar um conselho a jovens que estão a surgir e a jogadores que estão neste momento, ou seja, são dois neste caso, conselho é que darias primeiro aos jovens e depois aos jogadores que estão neste momento na sua carreira? Querem obviamente mais, não é? Todos os jogadores querem mais. Não, epá, aos jovens, isto não é um conselho, é uma coisa que eu, pelo menos aos meus jogadores, incentivo sempre, que é o facto para fazer bem os seus investimentos. E fazer bem os seus investimentos é comprando imóveis, quer seja terrenos, quer seja casas, quer seja apartamentos, desde que sejam em zonas boas, não se importem de gastar dinheiro nisso. Carreguem pesado nessas coisas. Pá, esqueçam-se obviamente pode um ou outro, pode haver situações de quererem isto, carros, epá, podem fazer isso, pá, mas preocupação principal, imóveis, 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 que é hoje em dia o que, pá, em termos de valorização, o que eu não consigo tirar esta terra daqui e deitar fora, isto é meu, tem sempre valor, vai ter sempre valor. Obviamente depois há aqueles jogadores que já batidos, em final de carreira, aquilo que eu acho que a maior parte deve fazer é uma coisa é enquanto se joga futebol, em que se tem um nível de vida, ou pode-se ter um nível de vida médio alto. Outra coisa é depois de deixar de jogar, ainda não se saber o que é que se vai fazer no futuro, manter esse nível de vida, esqueçam, mudem completamente o chip e têm que voltar à realidade de baixo. Depois, se eventualmente a vida vos pressionar, voltar outra vez ao nível de vida alto, epá, tudo bem, mas antes disso não o façam, porque isto é um conselho de alguém, e o Marcelo está aqui, testemunha, que também pode dizer, um conselho de alguém que jogou o mais alto nível, deixou de jogar, teve que baixar as expectativas e agora conseguiu estar... Custou-te muito baixar essa expectativa? Ao princípio custa sempre, mas eu já vinha um bocado, já vinha se calhar vacinado, porque é como eu te disse, não tinha créditos, não tinha nada, e portanto o meu nível de vida também nunca foi, sempre tive aquilo que quis, e a história do Ferrari é esse o exemplo. Mas sempre ponderado, sempre a saber o que é que eu quero no futuro. Obviamente depois há outra questão, que é a família. Quando se tem filhos, quando se começa quando se começa essa campanha dos filhos, não sei, é olhar para os filhos e dizer, epá, não, é um dia, quando for, que os meus filhos têm que ficar bem, têm que ter as coisas, ficarem com as coisas do pai e que as coisas estejam todas direitinhas, porque no fundo é o que a gente todos andamos aqui a fazer, é estar a trabalhar e num dia que formos deixarmos tudo para os filhos e deixarmos os filhos bem. Marcelo, alguma pergunta que queiras fazer ao Paulo? Não, ele foi bem cirúrgico nessa última parte. Acho que vai ser um prazer acompanhar um pouco da história do Paulo e ouvir os conselhos dele também. Sai pra mim também, né? Também, eu digo só. Para mim, então, Eu tô nessa fase de transicional, né? Passo uma parte da minha carreira, da minha vida, na verdade, nada melhor do que aprender com quem já passou por lá, né? Não tá sendo o cara dele, não. Eu não ensino ninguém, eu acho que a vida funciona assim, e quem quer mudar a vida e pôr a vida ao contrário, acho que pode não ter assim muito sucesso, mas isso sou eu, posso estar errado. Há alguma coisa que queiras tu próprio Não, apenas agradecer-vos o convite. Acho que isto às vezes é importante vocês terem convidados também, aqueles convidados que muitas pessoas não sabem o que está por trás do convidado, e acho que é importante também as pessoas virem aqui, vocês fazerem as perguntas que vocês querem e as pessoas falarem um pouco da vida privada delas, que acho que isso também é importante as pessoas saberem, porque às vezes por trás de determinadas coisas, e esta coisa do cabelo que tu me perguntaste há bocado,
é importante as pessoas perceberem o que é que está por trás disso. E às vezes as pessoas não sabem e às vezes têm juízo de valor que às vezes não, não são as melhores opiniões e, portanto, situações como esta acho que é sempre importante as pessoas esclarecerem. Muito obrigado pela tua presença e pelo tempo Muito sentado. Acredito sinceramente que vai correr bem. Crack, Excelente. Gostou muito ou não? Ah, excelente, excelente. Grande pessoa, grande zagueiro, né? Grande guerreiro. Acho que não tem nem palavras para agradecer. Muito bom. vamos a isso. Obrigadíssimo. Ok. Obrigado. Está então terminado o primeiro episódio, ou o segundo episódio da segunda temporada, com a companhia do Paulo Madeira. Espero que tenham gostado. Já sabem, sigam os Jogamos em Casa e a camisola que certamente estão a ver, ou já passou certamente, vai ser para sortear os nossos seguidores. Está autografada pelo Paulo Madeira, que obviamente agradecemos. E continuem a acompanhar os Jogamos em Casa. Daqui a 15 dias há novo episódio.